Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, professor Juvencio, professor Antônio. E eu agradeço também à Sociedade Paulista de Infectologia por proporcionar esse espaço para discutir a avaliação na residência médica, né? E discutir propostas para a nossa evolução nesse processo aqui. Bom, eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. E o objetivo dessa nossa revisão, discussão aqui, é reafirmar, né, referencial de educação baseada em competência. Então, esse é um conceito que eu vou colocar aqui, uma avaliação mais ampla no conceito de educação baseada em competência para a formação do especialista, como recomendado, né, pela Comissão Nacional de Residência. Apresentar aqui um marco teórico, possibilidades da avaliação baseada em competência e seus diferentes domínios, discutir algumas estratégias, né, para a avaliação dos diferentes domínios da competência e abrir um espaço para discussão, compartilhamento de experiências, né, tem pessoas bastante experientes aqui no assunto, e abrir essa reflexão aí dentro inicialmente da Sociedade Paulista de Infectologia. Bom, então, antes da gente avançar aqui, é importante a gente entender que o processo de ensino e aprendizagem, a gente deve avaliá-lo num conceito mais amplo de competência, como eu havia dito, entendendo domínios diferentes, né? O domínio do conhecimento, o domínio básico do conhecimento, o saber como, que é a parte básica, né? Entendendo como a pirâmide de Miller, aí, aquela base de saber como, habilidades clínicas, psicomotoras de demonstrar e fazer, e mais recentemente a incorporação de um outro domínio, né, que é uma avaliação mais subjetiva, mas muito importante, que é atitudes e valores, né, do profissionalismo do médico, do residente, né, no caso aqui, com características, com habilidades como ser, estar, relacionar-se, trabalhar em equipe. Então, o domínio cognitivo, habilidades clínicas, psicomotoras, atitudes e valores. Então, esses domínios, em conjunto, compondo aí o conceito mais amplo de competência, que é a reflexão que a gente deve fazer para onde a nossa avaliação deve caminhar, embora seja uma trajetória longa e difícil, mas nós estamos dando passos, né, para melhorar esse processo aí. Bom, aqui eu gostaria só de citar, né, e referenciar aqui o professor Miller, né, que coloca uma frase muito importante, que a avaliação ela é capaz de promover, melhorar as práticas de aprendizagem, né? Então, basicamente, a avaliação é o rabo que balança o cachorro, ou seja, ela tem um poder muito grande de conduzir o processo de aprendizagem, de reavaliação das nossas práticas de ensino, né? Então, a avaliação tem esse poder de gerar melhoria no processo de ensino. E agora eu vou trabalhar com alguns conceitos aí relevantes da avaliação na saúde. Bom, eu acho que isso aqui é bastante conhecido, né, de todos, a avaliação somativa e formativa, as duas são importantes para a gente. A gente sabe que a Comissão Nacional de Residência recentemente tem trabalhado no sentido de instituir a avaliação somativa também, né? A gente muitas vezes não tem isso de o residente ter nota para poder passar ou não, mas há uma tendência de avaliação somativa entrar aí. Muitos programas já têm avaliação somativa, mas o conceito de avaliação formativa ao longo do programa também sempre muito essencial, sendo que a avaliação sempre traz informações e dados diagnósticos do programa, do processo, né? Então, a avaliação com seu poder de trazer diagnóstico das nossas práticas. Bom, então, ainda nesse conceito é muito importante, né? A avaliação da aprendizagem e a avaliação para a aprendizagem. Então, aqui só o que a gente habitua a fazer, né? A avaliação do que a pessoa sabe, como ela está ali naquele momento. Então, aqui ilustrada por uma flor que não cresceu tão bem, recebe uma nota menor, né? E a avaliação para a aprendizagem, onde as práticas vão promover aí melhorias no processo de aprendizagem, a avaliação
para a aprendizagem, que é algo que a gente precisa aí evoluir, né? Bom, outro conceito importante, então, é da matriz curricular por competências. Então, na estruturação da matriz curricular, a gente acredita, né, que o médico residente precisa de trabalhar competências cognitivas, psicomotoras, habilidades, né, e essa mais subjetiva de atitudes e valores que são afetivas. Como ele vai aprender essas habilidades, então, acho que cada programa aí, cada um, tem diferentes estratégias de trabalhar habilidades cognitivas, práticas, reuniões, seminários, reuniões científicas, diferentes atividades de ambulatório, de enfermaria, discussão de casos, né? Enfim, diferentes oportunidades e estratégias para o aprendizado daquelas 3 habilidades ali. E aí, então, a avaliação dessas habilidades, né? Então, a gente tem estratégias diferentes para avaliar cada uma desses 3 domínios principais. Sistema de avaliação de atividades cognitivas, das atividades psicomotoras e aquela mais subjetiva, talvez seria um estágio mais avançado da avaliação das habilidades afetivas, né, dos valores. Se a gente utilizar uma única estratégia de avaliação, a gente sabe que a gente tem muito que evoluir nesse processo de avaliação de competência em geral. A gente muitas vezes foca numa estratégia de avaliação, ok? A gente até precisa, em conjunto, evoluir bastante nesse processo todo, mas se a gente avalia uma das competências, por exemplo, só a cognitiva, a gente vai ver o processo de uma maneira parcial. Um sistema de avaliação, ele é capaz, então, de avaliar, de utilizar-se de estratégias diferentes, estratégias variadas, para avaliar esse domínio, né? Cognitivo, habilidades psicomotoras e habilidades afetivas, né? Com estratégias diferentes. Então, por exemplo, podemos usar testes de múltipla escolha, provas, né? Provas abertas ou testes para avaliar as habilidades cognitivas, por exemplo, o OSCE para avaliar habilidades psicomotoras, mini-CIEX, talvez o mini-exame clínico, né? Pode ser usado para avaliar também atividades psicomotoras, habilidades, né? O fazer, o domínio do fazer, e a avaliação mais 360 graus, onde diferentes atores do processo podem avaliar outras habilidades, outros valores do residente, né, do médico. Então, esse conceito de um sistema de avaliação, embora ele seja complexo e difícil de ser implementado, é importante a gente ter em mente isso para que a avaliação seja no sentido de avaliar a competência aí de uma maneira mais ampla. A gente sabe que isso é um processo longo, complicado, mas aqui esse espaço é para discutir estratégias para a gente caminhar aí nesse sentido. Bom, então, trabalhando um pouco desses 3 domínios, eu vou dar uma ênfase aqui na primeira, que é a avaliação cognitiva, que é aquela avaliação do saber, né, avaliação cognitiva, avaliação do conhecimento, que é aquela que geralmente a gente mais trabalha aqui. Eu acho que talvez é a primeira, né, que os programas geralmente têm mais desenvolvido. E aí a gente tem diferentes maneiras, né, de avaliar essa habilidade cognitiva. Provas que vão avaliar apenas conceitos, né, decorar, lembrar, até métodos de avaliação de entender, compreender, trabalhar raciocínio clínico. Então, existem maneiras, né, de avaliar conhecimento nesse domínio cognitivo. Eu acho que um conceito importante aqui nessa avaliação cognitiva eu gostaria de trazer aqui a questão do teste de progresso. O teste de progresso é uma estratégia importante, uma estratégia promissora, onde a avaliação do conhecimento do residente ela é feita de forma periódica, né? Pode ser, por exemplo, semestral ou anual. Tem como meta avaliar, então, a competência cognitiva, essa competência aí, inicial, né, cognitiva, do egresso do programa,
em que o residente ele é avaliado ao longo de todo o seu programa, num formato de testes de múltipla escolha, né? Pode de 80 a 120 questões de múltipla escolha, recomenda-se isso, mais ou menos 100. A gente sabe que é trabalhoso você montar uma avaliação periódica com 100 questões, por isso que o conceito de trabalhar consórcio, ele é muito bom, né? Nesse sentido de estabelecer testes de progresso. Ele pode ser feito de forma presencial ou remota, e ele deve ser avaliado, no caso da residência em infectologia, sempre nos 3 anos aí. É uma estratégia bastante interessante. Permite uma avaliação mais abrangente, porque ao longo do tempo a gente pode testar diferentes domínios, diferentes temas do conhecimento. Ela auxilia na identificação de lacunas no aprendizado, pois ela traz um diagnóstico ali do que o residente está sabendo mais, do que ele está sabendo menos ali, do que ele está aprendendo. Isso dá um referencial e uma reflexão sobre o aprendizado. É importante que esse processo tenha um feedback imediato, individualizado, né? Isso pode reduzir o estresse da prova única, né? Se o programa coloca cada ano, ao final, uma prova única, ou, por exemplo, o título de especialista, onde ele só tem aquele momento, isso pode promover oportunidades de um sentido de evolução e reduzir essa coisa da prova única, que se ele foi bem ali, ok, se ele não foi, perdeu aquela oportunidade. Enfim, permite o monitoramento do progresso e, como eu havia falado, né, a avaliação promovendo um diagnóstico do programa educacional. Eu acho que tem algumas experiências no país sobre isso. Eu gostaria de citar uma bem-sucedida da FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Eu trouxe essa para ilustrar. O professor Juvencio conhece outras aí, mas essa é uma que vale a pena ser mencionada. Eu trouxe para ilustrar aqui, em que é feita no Congresso Brasileiro de GO. É uma forma alternativa de obtenção do título de especialista. Então, o residente em ginecologia, ele faz o teste de progresso ao longo dos anos, né? R1, R2 e R3. Uma prova de 100 testes, né? 100 questões de múltipla escolha. É uma adesão voluntária e o residente ele ganha uma bonificação, dependendo da pontuação dele, nesse teste de progresso ao longo do tempo, ou se a pontuação, dependendo da pontuação, ele até recebe a dispensa do teste de especialista, ele recebe o título do especialista. Tá? Então, isso estimula, ela é aplicada online desde 2020, inicialmente presencial e depois online hoje. A divulgação do resultado para o residente ela é individual e sigilosa. E o programa também recebe uma devolutiva dos seus residentes, né, para que haja uma avaliação de como foi o desempenho dos seus residentes ali. Então, aqui só ilustrando, né, desde quando ela foi implementada, a gente vê a adesão crescendo. A adesão nunca é grande no início, porque os residentes geralmente têm uma certa resistência de aderir. Eu acho que quem viveu isso na própria graduação do teste de progresso viu que o processo é gradual, mas ele vai crescendo, crescendo. Então, a adesão nesse processo ela vem aumentando ao longo do tempo. E aí, por exemplo, aqui tem, né, uma experiência ao longo do tempo. Aqui o desempenho dos residentes, né, que fizeram esse teste de progresso da FEBRASGO. Aqui o percentil 60 em verde, percentil 30 e a mediana aqui. Claro que cada residente vai ter o seu desempenho, podendo ser maior, podendo ser menor, e ele recebe aquilo individualmente. Mas aqui mostrando, né, uma evolução progressiva do residente do primeiro até o terceiro ano. Aqui, num período posterior, né, até 2023, então mostrando o período mais recente aí, mostrando essa evolução aqui, entre o percentil 60 e 30, uma evolução progressiva desde o R1 até o R3. Bom, aí então, com essa estratégia, como eu havia falado, o residente ele faz 3 versões, né, R1, R2, R3, e se ele tem que ter um desempenho maior ou igual ao percentil 60, né, igual ou maior que o percentil 60, em 2 versões, sendo que uma delas tem que ser no R3. Se ele tem isso, então ele recebe a dispensa do título de especialista. Então, acho que essa é uma estratégia aí que interessante, né? Uma estratégia bem sucedida que pode servir para a gente de um modelo, um exemplo aí.
Bom, eu vou só citar aqui uma experiência recente do Programa de Infectologia em Ribeirão Preto. Antes a avaliação, a gente tem uma avaliação atitudinal, na verdade a Coreme faz um formulário de avaliação atitudinal do residente, essa é padronizada da instituição, onde os preceptores avaliam atitudinalmente, as atitudes, né, do residente, avaliação atitudinal. E ele preenche os critérios. Então, a gente tinha essa avaliação e a gente tinha uma avaliação de prova escrita com questões abertas, com uma adesão pequena, o feedback não era muito apropriado, a adesão era baixa. E então, surgiu aí um trabalho que foi feito, né, idealizado pelo professor Valdes, infelizmente ele não pôde estar presente aqui por um outro compromisso, e a aluna, né, na época, a mestranda, foi a Bianca, que está aqui. Ela é egressa do programa de residência em infectologia, lá em Ribeirão Preto, em que ela estudou, o estudo dela foi a criação de um banco de testes, que é uma estratégia importante para poder alimentar esse teste de progresso, porque não é fácil você ter provas periódicas, né, para ser aplicada periodicamente, e a avaliação cognitiva do residente na forma de teste de progresso lá no hospital. Então, o objetivo do trabalho dela foi esse, implementar o teste de progresso no residente de infectologia lá no nosso programa, criando um banco, né, de múltipla escolha, que é uma estratégia importante para que o teste de progresso se sustente, especialmente cada instituição trabalhando isoladamente. Mais uma vez, né, o conceito de consórcio ajuda muito nisso. Uma aplicação de prova foi semestral para o residente e também uma avaliação da experiência, qual foi a percepção dos residentes nessa estratégia, né? Então, um estudo prospectivo, avaliado o residente do 1º ao 3º ano, de 2021 a 2023. Foram feitos ajustes ao longo dessa proposta, com uma análise descritiva dos resultados e também da percepção dos participantes. Bom, foi feita, então, a formação de um grupo de preceptores para a captação e elaboração dos testes de múltipla escolha. Quem trabalha com isso aqui sabe que é difícil você montar um número grande de testes para periodicamente fazer essa prova. Eram feitas reuniões online bimestrais. Foi criado no nosso sistema, né, o Moodle extensão da USP, a criação de um ambiente para a prova. Então, a plataforma específica para essa prova aí. Foi feita uma elaboração de um blueprint, né, um mapa da prova, que foi discutido previamente, eu vou ilustrar ele daqui a pouco. Formulação e revisão das questões adequadas para avaliação cognitiva de uma maneira melhor e não só decorar conhecimento puro. Claro, o residente foi convidado, assinou o termo de consentimento e foi feita a aplicação de provas semestrais nessa nossa experiência lá. Os testes foram, claro, elaborados seguindo boas práticas na elaboração de teste de múltipla escolha. É uma coisa que parece ser simples, mas se não for seguido boas práticas na elaboração de teste, a gente costuma ter testes muito ruins, né, que não avaliam o domínio cognitivo de uma maneira muito adequada. Foi feito, então, criado esse banco, essas questões foram reavaliadas, revisada pelos preceptores, e foi feito ali um balanceamento dos níveis de dificuldade para tentar fazer aquele mapa, o blueprint da prova. Então, aqui é só um formulário. Esse formulário ele era um modelo para elaboração da questão, onde o tema era definido, qual o foco da questão, se é mais epidemiologia, domínios, né, desse conhecimento, variando desde epidemiologia, mecanismo, diagnóstico, prognóstico, tratamento, prevenção e promoção da doença. Há uma tendência da gente sempre cobrar muito diagnóstico e tratamento. Isso é uma tendência natural aí, mas outros domínios também podem ser avaliados se a gente trabalhar com um mapa, né, o blueprint, onde a gente pode talvez tentar ponderar um pouco os domínios aqui. Bom, isso talvez deve ser conhecido para vocês, mas o enunciado na forma de um contexto clínico, uma vinheta clínica, né? Isso é sempre muito melhor do que perguntas puras, diretas, só de testar memorização. Porque aqui ele precisa interpretar o contexto clínico, ele precisa usar um pouco mais da atividade cognitiva. Então, a forma de testes em contextos clínicos são sempre, assim, melhores, né?
Então, testes de 4 alternativas, né, com 4 distratores, tem a alternativa correta e um comentário, né? Esse é um feedback importante para o residente receber depois, onde ele pode avaliar. Por que aquela resposta é a certa, por que os distratores, os demais, não são corretos. Então, essa é uma maneira de fazer o feedback para ele após a realização da prova. Bom, seguindo aqui, todas essas questões, então, como eu havia falado, é um trabalho até assim, complexo, porque precisa ser muito bem avaliado as questões para que a gente evite questões ruins de testar puramente o conhecimento, de decorar, e muito mais questões que elaboram o aspecto cognitivo maior, né? Então, todos os envolvidos tiveram treinamento em boas práticas de elaboração de questões, isso é importante que se tenha, né? Existem estratégias, cursos, treinamentos institucionais para a elaboração de testes, né? Isso não pode parecer simples, mas não é tão simples assim elaborar boas questões de múltipla escolha. Bom, então foram 4 revisores, mestrando, orientador e 2 coordenadoras do programa. Foi feita, então, essa revisão e os testes elaborados e colocados naquele banco lá, do banco de questões. Aqui é só um print aí do sistema, né, Moodle extensão, onde a prova é programada para que ela passa a ser aberta para o residente, tem um tempo para ele fazer a prova online, em casa mesmo, fora do horário de pico, né, da residência, que é difícil a gente ter os residentes adesão dependendo de como a gente aplica a prova. Então, ela tem o tempo certo, ela abre, fecha, e depois o residente vê o seu desempenho e ele recebe o feedback daquelas questões em que ele queira revisar por que ele errou ou não. Isso sendo feito de forma ali imediata para ele. Bom, como eu havia falado, essa prova, ela é importante que a gente tenha o blueprint. A gente pode definir como que seria essa prova. Isso pode dosar bem a prova, que é só um exemplo, né, em que temas, né, foram definidos, isso cada um pode definir como faria isso, e aqueles domínios que eu falei. E você pode dosar, né, como você queria que essa prova fosse feita. Então, isso é importante para compor a prova, para que a gente consiga fazer uma avaliação um pouco mais abrangente. Esse blueprint pode ser feito de maneira a ser discutido em cada prova, em cada grupo, né? Os residentes, então, teve encontros com eles, encontro presencial, depois um agendamento via um grupo de WhatsApp para realização da prova. Bom, ali a gente vê, né, nesse trabalho da Bianca, que o primeiro, segundo e terceiro ano, em 2022, na época da pandemia, foi complicado, o R1 não participou aqui, e aqui os 3 anos, né, mostrando aí que o que a gente espera mesmo, né, o R3, ao longo do tempo, espera-se um desempenho melhor aí. Bom, então aqui uma coorte daqueles que fizeram as 4 avaliações, mostrando aí uma evolução significativa e progressiva do desempenho ao longo desse teste de progresso. E, por fim, né, essa experiência teve a percepção. O que o residente achou desse processo, da implementação dessa teste de progresso? Então, a gente vê aí alguns exemplos aqui, o que ele mais gostou. Por exemplo, eles dizem que auxiliou até na definição de temas que são mais necessários para estudo, achei a prova bem feita, relevante, a prova online foi boa, não atrapalha nos horários da residência. O que ele acha que não foi muito bem? Eles não gostaram muito de perguntas que envolvem patologia, questões com avaliação histológica, o que, por um lado, pode ser até um diagnóstico para a gente, né? Talvez estudar diagnóstico histopatológico seja uma questão importante. Explicação talvez mais detalhada do feedback, isso pode promover melhoria do processo. E a gente vê que eles gostaram, né? Eles queriam até que tivessem mais vezes, mais frequência. Parece que a experiência foi percebida como boa. Esse trabalho aí foi publicado, né? Essa experiência aqui está registrada.
E assim, só para a gente caminhar aí para o final, só lembrar que além do desempenho cognitivo, que já é um grande desafio, a gente tem outras estratégias para avaliar as habilidades clínicas, aquelas psicomotoras, né? Essa que eu falei são as habilidades cognitivas, né? Então aqui é só para citar estratégias de avaliar, como estratégias estruturadas como OSCE para avaliar habilidades. O Mini-CX, a gente não costuma fazer isso, mas estratégia para avaliar a habilidade do residente durante um atendimento clínico. Isso pode ser feito, né, nos ambulatórios, enfermarias, mas são outras estratégias para avaliação das habilidades psicomotoras do residente que não estão ali no teste de progresso, obviamente, né. Essa avaliação ela permite, né, que o observador avalie a interação do residente com o paciente e, em seguida, ele recebe um feedback aí imediato, logo após a avaliação clínica, por exemplo, no Mini-CX, para avaliar a habilidade psicomotora. E essa habilidade maior, né, que é a avaliação atitudinal, do profissionalismo, essa mais subjetiva das atitudes, dos valores do residente, que é um estágio mais complicado, né, mais importante no conceito de competência, ela pode se valer de estratégias um pouco mais complicadas, avaliação 360 ou multifonte, né, onde a gente vai consultar, avaliar diferentes agentes, né, do processo onde o residente se insere, para que essa avaliação seja feita, a gente consiga melhorar, fornecer um feedback da percepção para o residente dessas atitudes, valores, a capacidade de trabalhar em equipe e características do profissionalismo, né? Então, essa avaliação multifonte, ela pode ser feita por diferentes atores, como eu havia falado. A autoavaliação do próprio residente, o docente que está passando naquele estágio, o preceptor que faz parte, membros da equipe multiprofissional, por exemplo, muitas vezes um profissional estratégico da enfermagem ou outro, diz muito a respeito da capacidade do residente trabalhar em equipe. Outros pares, por exemplo, a gente lá tem um formulário onde o aluno que está passando na enfermaria, ele dá um feedback sobre o residente que passou com ele naquele estágio, por exemplo, né? O próprio paciente também pode servir como uma fonte dessa avaliação 360 para avaliar a percepção aí do residente. Bom, essa avaliação 360, né, a gente sabe que ela é difícil de fazer, mas ela advoga em defesa dos interesses do sistema de saúde do próprio paciente, pois essas atitudes e valores do residente precisam ser aperfeiçoadas para defender o interesse do serviço e do paciente. Se ele tem habilidade de aprender com a prática, trabalhar bem em equipe, capacidade de ajudar os outros no ambiente de trabalho. A gente sabe que, por exemplo, a interação do estudante com o residente ela é muito importante no nosso ambiente de trabalho e a habilidade de relacionamento interpessoal. Essa avaliação multifonte ela é complicada, mas ela é importante. Bom, e eu gostaria, assim, nesse espaço aqui, é um espaço importante de reflexões de como nós podemos avançar em conjunto, né? Então, foi um espaço que a Sociedade Paulista de Infectologia trouxe para a reflexão de como os programas de infectologia, pelo menos aqui do estado de São Paulo, essa é a discussão inicial, como que nós podemos avançar, então, tanto individualmente, fazendo essa reflexão aqui, e até de maneira conjunta, né? Por exemplo, implementando estratégias conjuntas em forma de consórcio para uma avaliação como teste de progresso, por exemplo, né? Então, fica aqui essa reflexão para todos nós e como que a Sociedade de Infectologia Paulista pode contribuir para que os programas avancem em conjunto. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui especial, né, para as pessoas que participaram daquela iniciativa, a Bianca, que está aqui, o Valdes, infelizmente, não pôde estar presente. Aqui a gente tem duas preceptoras, né, que participaram desse processo, e um agradecimento especial à Renata. A Renata deve estar em alguma mesa aí, agora ela não pôde estar aqui presente, mas a Renata é hoje a pessoa que mantém, ela executa o teste de progresso junto com os residentes, ela é uma das preceptoras do programa também. Obrigado.